Você já percebeu como a vida tem um jeito curioso, para não dizer irônico, de cobrar as contas que a gente tenta esconder? Pois é, meus amigos. Parece que o tempo finalmente começou a acertar as pendências com os que se achavam intocáveis. Hoje eu quero falar sobre um caso que, sinceramente, é o retrato mais perfeito do karma político que eu já vi nos últimos anos. A deputada bolsonarista Carla Zambelli apelando para os direitos humanos. Sim, você não ouviu errado. A mesma turma que durante anos ridicularizou o conceito de direitos humanos, dizendo que era coisa de bandido, que direito humano é para vagabundo, agora corre desesperada para bater na porta da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E tudo isso, claro, para tentar escapar da prisão na Itália. Agora me diga, não é curioso? A mesma pessoa que vibrava quando via operações policiais violentas, que zombava de movimentos sociais, que chamava defensores de direitos humanos de esquerdopatas, agora se agarra exatamente ao que mais desprezava. A ironia é tão grande que parece roteiro de filme. Mas não é ficção. É o Brasil real, aquele que a extrema-direita ajudou a deformar, e agora está provando do próprio veneno. Hoje nós vamos falar sobre esse episódio que escancara a hipocrisia bolsonarista e revela como o discurso de ódio, quando confrontado pela realidade, desmonta como um castelo de areia. Eu vou te mostrar como a direita, que vive de narrativas de moral e bons costumes, entra em colapso quando o jogo vira. Porque enquanto eles se vendem como defensores da lei, da ordem e da pátria, a verdade é que quando sentem o peso da lei sobre eles mesmos, correm para usar tudo aquilo que sempre condenaram. Você viu essa notícia, né? Pois é, mas a história não é bem assim como tentam pintar. A grande mídia vai mostrar a Zambelli como uma coitada, doente, vítima de perseguição política. Porque é isso que sempre fazem quando os seus caem. Mas a verdade é outra. O que a gente vê é o colapso de um projeto político que pregava ódio e colhe vergonha. O que a gente vê é a máscara da extrema-direita caindo mais uma vez, revelando o rosto de uma elite política que nunca acreditou na justiça, a não ser quando podia manipulá-la. E é justamente por isso que essa história é tão simbólica. Porque ela não é só sobre a Carla Zambelli. É sobre um modo de pensar, de agir e de governar que está sendo desmascarado aos poucos, dentro e fora do Brasil. A direita radical brasileira sempre construiu o seu discurso em cima da negação dos direitos humanos, da ridicularização da empatia e da perseguição de quem pensa diferente. Mas quando o jogo vira, quando o sol esquenta do lado deles, aí o discurso muda. Aí é perseguição política, prisão injusta, Estado opressor. O mais interessante é que a Zambelli não está sozinha nessa tentativa desesperada. O documento enviado à Corte Interamericana foi assinado por ninguém menos que Flávio Bolsonaro, Damares Alves, Magno Malta e Eduardo Girão. Ou seja, o núcleo duro do bolsonarismo, aquela turma que viveu de atacar a ONU, a Corte Interamericana e qualquer organismo internacional que falasse em direitos humanos, agora tenta usá-los como escudo. Mas será que é só ironia? Na minha opinião, não. Isso é sintoma. É sintoma de um movimento político que está desmoronando. É o sinal de que o castelo de mentiras que o bolsonarismo construiu está ruindo. Porque quando até os mais fanáticos precisam recorrer às instituições que sempre tentaram destruir, é porque perceberam que o autoritarismo não tem saída. E é justamente aí que mora a reflexão que quero fazer hoje. O que acontece quando a extrema-direita começa a provar do próprio veneno? O que acontece quando quem sempre defendeu o cidadão de bem precisa implorar por misericórdia jurídica? O que acontece quando quem zombava da dor alheia começa a sentir a dor na própria pele? Pois é. Hoje nós vamos analisar tudo isso com calma, mas também com aquele olhar crítico que a grande mídia não quer que você tenha. Porque o caso de Carla Zambelli é mais do que uma notícia. É um espelho do bolsonarismo. É o reflexo mais nítido de um projeto político que colapsa diante da própria incoerência. E antes de continuar, eu te faço uma pergunta simples. Será que agora eles finalmente vão entender o que são direitos humanos?
Será que agora, presos, acuados e sem o poder que tinham, eles vão compreender que os direitos humanos existem exatamente para proteger todos, inclusive aqueles com quem a gente discorda? Pois é. Vamos falar sobre isso agora, com fatos, contexto e, claro, com a sinceridade de quem nunca teve medo de dizer a verdade. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Carla Zambelli, deputada federal eleita pelo PL de São Paulo, está presa em Roma, na Itália, e agora decidiu apelar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos para tentar deixar a prisão feminina de Rebibbia. Sim, justamente ela, que durante anos atacou os defensores dos direitos humanos, zombou das vítimas da ditadura militar, fez discursos inflamados contra movimentos sociais e tratou ONGs de direitos humanos como se fossem inimigas da pátria. É irônico, não é? Agora, quando o calo apertou, ela correu para se amparar justamente naquilo que sempre desprezou: os direitos universais que protegem todo ser humano, inclusive aqueles que erram. Na minha visão, o que a gente está vendo aqui é uma daquelas viradas de roteiro dignas de novela política. Porque é sempre assim. Quando estão no poder, essas figuras da extrema-direita falam em bandido bom é bandido morto. Direitos humanos é para vagabundo. Quem defende criminoso é comunista. Mas quando eles mesmos caem nas garras da lei, quando sentem o peso da justiça batendo na porta, de repente se lembram que existe Constituição, existe ONU, existe Corte Interamericana. É o típico comportamento do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E o pior, ainda tentam pintar o próprio caso como perseguição política, como se o sistema estivesse agindo contra eles de forma injusta. Exatamente o mesmo discurso que eles ridicularizavam quando era usado por qualquer liderança progressista ou de esquerda. E sabe o que mais me chama a atenção nisso tudo? É como essa turma sempre teve um discurso de patriotismo seletivo. Quando é para criticar o Brasil, atacar as instituições nacionais, eles fazem com prazer. Mas quando precisam de proteção, correm para fora. É curioso ver que a mesma Carla Zambelli que dizia o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, agora confia sua liberdade a uma corte internacional, estrangeira. Que patriotismo é esse? Que moral é essa que muda de acordo com a conveniência? Me parece que o discurso da extrema-direita sempre foi apenas uma máscara, um teatro político muito bem ensaiado, mas que desaba quando a cortina cai e a realidade aparece. Agora vamos ao que interessa. Na minha opinião, esse caso da Zambelli é um retrato perfeito do esgotamento da narrativa bolsonarista. Aquela aura de gente honesta, povo de bem, defensores da moral, está se dissolvendo diante dos fatos. Eles tentaram construir um personagem, mas esqueceram que a verdade não aceita maquiagem por muito tempo. A própria presença de figuras como Flávio Bolsonaro, Damares Alves, Magno Malta e Eduardo Girão assinando o pedido em defesa dela, mostra que essa é uma tentativa desesperada de manter a tropa unida. Um pacto de autoproteção entre quem teme o mesmo destino. E a gente sabe que muitos ali têm medo real de que a justiça avance sobre seus próprios atos. Isso não é um caso isolado. Lembra quando outros nomes ligados ao bolsonarismo também buscaram ajuda internacional quando enfrentaram investigações? É a mesma estratégia. Usar o sistema quando convém, demonizá-lo quando não. É uma cartilha que se repete. Eles se dizem defensores da soberania nacional, mas na hora do aperto, confiam mais na justiça de outro país do que na do Brasil. E isso revela um padrão de hipocrisia que vai muito além da Zambelli. É o retrato de uma elite política que se acostumou a brincar com o patriotismo como se fosse slogan de campanha, e não compromisso real com o país. E quem paga o pato? Como sempre, o povo brasileiro. Porque enquanto essa turma gasta tempo e dinheiro com advogados internacionais, a população segue enfrentando os problemas reais: desemprego, fome, falta de moradia, saúde pública precária. A direita brasileira, historicamente, defende os privilégios de poucos, enquanto o trabalhador continua sendo penalizado. Quando estavam no poder, cortaram verbas de programas sociais, reduziram investimentos na educação, enfraqueceram o SUS e tentaram privatizar tudo o que pudesse dar lucro. Agora,
quando enfrentam as consequências de suas próprias ações, gritam por direitos humanos. Mas onde estavam esses direitos quando milhões de brasileiros dormiam com fome? A grande mídia, é claro, vai noticiar isso como um caso humanitário. Vai dizer que a deputada está enfrentando uma situação delicada, que precisa de tratamento médico adequado, e por aí vai. Mas o que eles escondem é que o verdadeiro objetivo dessa movimentação é político. É tentar reconstruir uma imagem pública, humanizar uma figura que foi símbolo do radicalismo. É transformar a narrativa da guerreira da pátria na da mãe injustiçada. Uma tática velha de manipulação emocional. E é nesse ponto que a gente precisa ficar atento. Na minha visão, a prisão de Carla Zambelli não é apenas um episódio judicial. É o símbolo de um ciclo que está chegando ao fim. É a consequência de anos de discurso de ódio, de mentiras, de ataques às instituições democráticas e de desprezo pela empatia humana. É o resultado de um projeto político que se sustentou em fake news, em fanatismo e na desinformação de milhões de brasileiros. Quando o ódio é a base da política, o castelo desmorona assim que o vento da realidade sopra. E tem outro detalhe importante. O bolsonarismo sempre se apresentou como o guardião da família tradicional brasileira, mas o que vemos agora é uma sucessão de escândalos, traições, denúncias de corrupção e perseguições internas. A defesa dos valores morais virou piada diante da quantidade de incoerências. E o caso da Zambelli só escancara essa contradição. Eles se dizem vítimas do sistema, mas, na verdade, são produto dele. Um sistema que eles ajudaram a construir e agora os devora. Por isso, quando vejo essa turma recorrendo aos direitos humanos, não sinto ironia apenas. Sinto que há, de certa forma, uma lição histórica sendo dada. Uma lição que diz: direitos humanos não são de esquerda nem de direita. São de todos. E quem os despreza um dia pode precisar deles. Essa é a verdadeira moral dessa história. E se essa reflexão servir para que pelo menos uma parte da direita entenda o valor da empatia e da justiça universal, talvez o sofrimento dela ao menos produza algum bem coletivo. Mas é claro, eu não sou ingênuo. Sei que, na prática, o arrependimento raramente vem acompanhado de mudança real. A tendência é que, assim que a situação se resolver, voltem a atacar os mesmos princípios que agora os protegem. É o ciclo da hipocrisia política, que só pode ser quebrado quando a sociedade decide abrir os olhos e não cair mais nessas armadilhas. Então, para resumir tudo, essa notícia não é sobre uma deputada injustiçada, nem sobre um pedido humanitário de liberdade. Essa notícia é sobre a hipocrisia política, sobre o colapso moral de uma ala da extrema-direita que passou anos atacando os direitos humanos e agora, ironicamente, se apoia neles para tentar se salvar. É sobre o fim de uma narrativa que se dizia defensora da moral, da pátria, da família, mas que agora implora por ajuda internacional, enquanto o povo brasileiro, aquele mesmo povo que eles diziam representar, luta todos os dias para sobreviver com dignidade. Na minha opinião, o caso de Carla Zambelli é um retrato emblemático de tudo o que o bolsonarismo sempre foi. Uma construção política baseada em falsos valores, em discursos inflamados e em uma ideologia que se alimenta do medo e da desinformação. E olha que curioso, quando a máscara cai, o que sobra é o que sempre esteve ali. O autoritarismo, o vitimismo e o desespero de quem nunca acreditou de verdade nas instituições democráticas, mas agora clama por elas. O que me impressiona é como a história insiste em ensinar as mesmas lições, e ainda assim muitos se recusam a aprender. A direita brasileira, especialmente essa extrema-direita bolsonarista, sempre desdenhou do conceito de justiça social, dos direitos universais, da empatia com o próximo. Eles riram quando defensores dos direitos humanos denunciavam torturas, abusos de poder e desigualdade. Chamaram de mimimi o choro das mães que perderam filhos para a violência policial. Ignoraram o sofrimento dos indígenas, dos quilombolas, dos pobres. Agora, estão provando do próprio veneno. E veja, eu não falo isso com prazer, porque o que está em jogo aqui é muito maior do que o destino de uma pessoa. O que está em jogo
é o tipo de sociedade que queremos ser. Uma sociedade onde os direitos humanos são respeitados só por conveniência? Ou uma sociedade que entende que dignidade e justiça são princípios inegociáveis, independentemente de quem está do outro lado? Se a dor de Carla Zambelli servir para relembrar isso, então que seja um ponto de reflexão para todos nós. Mas a gente também precisa ser realista. Essa história é um espelho. Ela mostra o abismo entre o discurso e a prática, entre o moralismo e a verdade. Enquanto a direita tenta transformar essa prisão em narrativa de perseguição, a esquerda precisa continuar firme, defendendo o que sempre defendeu: a democracia, os direitos civis, a justiça social e o Estado de Direito. Porque é assim que se constrói um país de verdade. Não com slogans, mas com coerência, com princípios e com humanidade. A grande mídia, como de costume, vai tentar suavizar essa história. Vai dizer que é um caso delicado, que é preciso compreender o lado humano. Tudo bem, o lado humano é importante, mas a gente também precisa compreender o lado político. Porque quando figuras públicas constroem suas carreiras espalhando ódio, negando a ciência, debochando das leis e atacando o próprio povo, elas não podem simplesmente se esconder atrás do manto da vítima quando as consequências aparecem. Isso não é justiça, é teatro. E no fundo é disso que eu estou falando, da diferença entre justiça e espetáculo. O bolsonarismo sempre transformou tudo em espetáculo: a política, a religião, o patriotismo. Mas quando o palco desmorona, a plateia finalmente enxerga o que está por trás das cortinas. Um grupo que nunca teve compromisso com o povo, mas apenas com o próprio poder. E agora, sem os aplausos das redes sociais, sem as fake news para inflar seus discursos, resta encarar a realidade. Eu sempre digo aqui no canal: é preciso ter memória. Porque o que eles fazem hoje, eles tentam apagar amanhã. E é por isso que eu insisto tanto em trazer essas análises, para que a gente não esqueça o que foi dito, o que foi feito, e quem de fato se beneficiou com tudo isso. A prisão da Zambelli não é o fim de uma história, é apenas o reflexo de um movimento maior de responsabilidade. E tomara que seja também um alerta para quem ainda acredita que política é jogo de torcida e não de consequências. Agora, o que me preocupa é ver parte da sociedade ainda comprando essa narrativa de perseguição política. Me parece que, para uma parcela dos apoiadores da extrema-direita, não importa o que o líder ou o ídolo faça. O que importa é o ódio ao outro lado. E enquanto isso persistir, o Brasil vai continuar dividido, enfraquecido e sem rumo. É por isso que a gente precisa continuar lutando contra a desinformação, contra as fake news e contra esse populismo barato que só serve para enganar o trabalhador. Fique de olho, não aceite tudo o que te contam. Questione sempre. A verdadeira liberdade não está em seguir cegamente um político, mas em pensar por conta própria, em buscar os fatos, em ter empatia e senso crítico. O Brasil precisa de cidadãos conscientes, não de seguidores, e eu quero saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Você acredita que a prisão da Zambelli representa o fim da era bolsonarista? Ou é só mais um capítulo de um projeto político que ainda tenta sobreviver? Deixa aqui nos comentários. Vamos debater isso com respeito e consciência. Se você concorda com essa análise, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem também quer entender o que realmente está acontecendo por trás das manchetes. Porque no fim das contas a gente está falando do futuro do nosso país. Um futuro que precisa ser construído com justiça, com dignidade e com verdade. Sem falsos messias, sem fanatismo, sem ódio. E acima de tudo, com o povo brasileiro no centro de tudo. E eu encerro esse vídeo com a frase que guia o nosso trabalho aqui. O Brasil é dos brasileiros.